Eu vou falar sobre o que nesse vídeo? Olha, eu vou falar aqui agora quais foram os 3 maiores erros que eu cometi em 2016. E a gente tá, pra quem tá me vendo esse vídeo aqui agora, quem tá vendo esse episódio, na verdade, hoje é o dia 15 de junho de 2016. E ao longo desse ano, lançando meus negócios, fazendo vários novos projetos, né? Esse tem sido um ano muito movimentado, muita coisa acontecendo, muitos nãos que eu tive que dizer, né? Depois de várias coisas que apareceram, por conta de vários eventos que eu fiz, várias startups que eu ajudei, vários investidores que eu conectei, vários grandes empresários que eu dei esse treinamento, e aparece muita coisa, só que nem sempre a gente acerta nas decisões. E lógico que eu busco sempre, e você deve buscar também, encontrar o melhor caminho para tocar o seu negócio, seja ele o que for, né? Então, assim, o que é que eu posso dizer de erro? O primeiro erro que eu fiz esse ano foi demorar muito tempo para colocar em prática o primeiro projeto. O primeiro projeto que saiu no ar, para quem acompanha aqui já há mais tempo, foi o Brasil Startup Summit, que foi um grande evento, assim, foi uma grande conferência, foram mais de 10 mil participantes, mais de 50 palestrantes, e assim, deu muito trabalho para organizar. Assim, foi uma equipe muito boa, equipe fantástica que a gente teve junto. E foi a primeira vez que a gente fez esse evento. Foi a primeira vez que a gente fez o Brasil Startup Summit, uma conferência online nessa magnitude, para 10 mil pessoas, para 50 palestrantes. Então imagine ter que gravar, ter que editar, ter que convidar, ter que fechar patrocínio, ter que fechar isso, ter que fechar aquilo, ter que entregar o material da melhor forma. Tecnologia nunca funciona exatamente como a gente quer, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Só que a gente foi lançar, o projeto começou a tomar forma em novembro. Em novembro eu disse assim, vamos fazer. E foi ao ar em maio. Dia 3 de maio de 2016 foi ao ar. Era pra gente ter lançado em abril, só que a gente teve alguns problemas técnicos e a gente precisou adiar por um mês. E qual foi a sacada, assim? A minha sacada que um dos maiores erros de 2016 foi ter demorado para lançar. E eu sei que a gente lançou na época que a gente conseguiu lançar. Só que o erro se a gente tivesse sido mais eficiente, se a gente tivesse sido mais eficaz nas nossas ações, a gente poderia ter lançado, por exemplo, em janeiro ou em fevereiro. E a gente lançou em maio. Então, assim, todos os erros que a gente errou ao longo do caminho, a gente poderia ter errado mais rápido, ter aprendido mais e ter viabilizado novos projetos ao longo desse caminho. Mais pessoas poderiam ter sido impactadas, maiores resultados a gente poderia ter tido se a gente tivesse lançado antes o projeto, que foi o Brasil Startup Summit. Então, um dos maiores erros foi lançar atrasado. A gente demorou muito tempo para lançar. São 5 meses, é muita coisa, quase metade do ano, né? Então, quando a gente pensa assim, um ano é muito tempo, mas um ano não é muito tempo. Quando você analisa o cenário maior. Hoje eu planejo meus negócios para 10 anos. Tudo que eu tenho hoje projetado na minha empresa, nas minhas empresas, nos próximos projetos, nas próximas empresas que eu estou arquitetando construir, eu não construo pensando em 1 ano, eu não construo pensando em 2 anos, eu construo pensando em 10 anos. Eu não construo pensando em 3 meses. 3 meses é o que eu tenho, assim, plano de contingência, que eu tenho que fazer alguma coisa rápida para corrigir algum rumo que não está indo tão bem. Então, assim, depende muito assim, da sua visão no longo prazo. Então, demorar 5 meses foi muito tempo, porque a gente poderia ter lançado antes. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro desse ano foi ter confiado que o plano seria tão próximo do que eu estava esperando. Então, o segundo erro foi justamente achar que o plano aconteceria. E lógico que quando eu faço um plano, seja ele para lançar uma startup, para lançar um investimento, para ajudar algum grande empresário a investir, a gente sempre trabalha com cenários. Então tem um cenário pessimista, que tudo vai dar errado, tem um cenário conservador, que nem certo nem errado, mas assim é uma coisa que você diz assim, grande chance de que isso aconteça, e o cenário otimista, que se tudo der certo, isso vai acontecer. Então, por mais que a gente planeje cenários, na realidade é outra, né? Então a gente busca trazer para que os planos que a gente faz aconteçam na realidade de acordo com os cenários previstos, mas nem sempre acontece isso. Então o segundo erro foi justamente confiar demais na previsão dos cenários e na verdade não ter sido exatamente do jeito que eu estava planejando. E confiar demais, assim, confiar quase cegamente no plano,
é importante. Você tem que definir um plano e atacar ele, mas não pode fechar os olhos, não pode também ser muito otimista para as coisas. Você tem que ser moderado, você tem que acreditar, mas não pode ser moderado, não pode ser confiante demais, porque se acontecer uma variável diferente aí, você pode atrasar um projeto, pode demorar para lançar a sua startup, isso pode impactar muito nos próximos passos, entendeu? Então, esse foi o segundo erro. E o terceiro erro, eu acho que posso dizer que o terceiro maior erro de 2016 foi não ter divulgado mais as coisas que eu estou fazendo. Assim, eu tenho uma missão de ajudar mais pessoas a criarem suas startups em uma semana. Você criar sua startup lucrativa em uma semana. É isso que eu ensino, é isso que eu venho ensinando já faz anos a pelo menos 2.000 empresários, diretamente, assim, teto a teto, olho no olho, pele na pele, entendeu? Ajudando as pessoas pessoalmente. Eu já venho fazendo isso há anos, já ajudei mais de 2.000 empreendedores diretamente, pessoalmente, em vários eventos, tanto aqui no Brasil, quanto em San Diego, na Califórnia, quanto em Mountain View também, na Califórnia, lá no coração do Vale do Silício, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo. Então, assim, eu sei que tem mais pessoas que precisam de ajuda. Eu sei que tem mais pessoas que querem lançar sua startup. Talvez você que esteja me ouvindo aqui agora quer lançar sua ideia, quer lançar seu negócio e não sabe como. Engraçado que uma pessoa, a Natália Oliveira, ela mandou um e-mail para mim dizendo assim: Gerson, adorei o Brasil Startup Summit, foi incrível, foi massa, foi ótimo. Agora eu tenho uma crítica, um feedback positivo, é que você deveria ter divulgado mais. Porque eu só vim saber do evento no último dia e eu perdi 46 palestras, só consegui assistir as últimas 4. E por mais que eu tenha me esforçado em fazer com que a maior quantidade possível de pessoas assistisse o Brasil Startup Summit, quando eu recebi esse feedback dela, eu percebi que tem muita gente que precisa e que ainda não tem acesso a essas informações que você está vendo aqui agora no YouTube, ou no podcast, por exemplo, ou no Facebook. E quanto mais pessoas eu conseguir impactar com essa mensagem de cria sua startup agora, não é ano que vem, é agora, crie sua empresa agora, tira essa ideia da sua cabeça, coloque em prática agora, é isso que eu ensino a você. Faça isso hoje, 2016, porque é o melhor ano da história do Brasil para você criar uma startup, é o melhor ano, principalmente por conta da crise, existe muita oportunidade na crise. Então tem gente que não sabe que esse cenário existe, tem gente que não sabe que startup existe, tem gente que não entende esse mercado de inovação, de criação de novas soluções. E é a minha obrigação como formador de opinião, a minha obrigação como líder de comunidade startup, trazer isso para as pessoas. É minha obrigação. E eu venho fazendo o meu trabalho, eu venho divulgando, mas eu preciso fazer isso mais. Se eu tivesse... A gente teve 10.000 pessoas inscritas no Brasil Startup Summit. Imagina se tivessem sido 100.000. A transformação que isso causa para o Brasil é muito maior. Imagina 100.000 pessoas assistindo 50 maiores especialistas do Brasil e do mundo, aprendendo exatamente como criarem as suas startups, lançarem seus negócios lucrativos, crescerem, receberem investimento e fazer o negócio acontecer de fato. Transformar uma ideia num negócio, numa empresa 100% sua. Imagina 100.000 pessoas assistindo isso. A gente teve 10. E foi muito bom para essas 10.000 pessoas. Eu sei que foi muito bom. O pessoal trouxe muito feedback legal. Mudou minha vida, eu não conhecia esse mercado, agora eu vou criar minha startup e tal. Foi incrível. Mas tem que ser mais. Tem que ser 100.000 pessoas. Esse é o meu compromisso. É trabalhar para 100.000 pessoas terem acesso aos meus conteúdos. E conteúdo, quando eu falo, vídeo no YouTube, vídeo no Facebook, podcast no iTunes, Snapchat, que eu divulgo também, muita informação, lista VIP do WhatsApp. E tem que ter mais gente. Eu tenho a obrigação de trazer mais pessoas para isso, porque aí a gente ajuda a desenvolver a economia, você cria a sua empresa e muita gente não tem acesso a essa informação porque não sabe, porque não foi impactado ainda, porque ainda não chegou lá no Facebook e viu assim aquela imagenzinha que diz assim: oi, tudo bom, você sabe o que é uma startup? Eu vou lhe ensinar agora o que é uma startup, meu nome é Gerson Ribeiro, eu vou lhe mostrar como é que é isso. Eles ainda não viram. Então essa pessoa, ela tá dormente, vamos dizer assim, ela está adormecida para o empreendedorismo, ela ainda não acordou para criar a sua startup porque ela não sabe que existe. E é minha obrigação fazer com que ela descubra isso. E como minha obrigação, eu tenho que divulgar mais. E esse foi um erro. Eu divulguei pouco, eu tenho que divulgar mais, fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Um abraço, se você gostou, dá um curtir se você está no YouTube. Se você está no Facebook, compartilha esse vídeo.
E se você está no podcast, deixa o teu review. É importante para mim saber o que é que você está achando. É importante para mim que você deixe um comentário no YouTube, um comentário no Face, um review no iTunes, porque aí eu sei se está fazendo sentido para você essa mensagem. E me motiva a fazer mais. E todo dia tem vídeo no YouTube, todo dia tem vídeo no Facebook, todo dia tem 2 episódios no iTunes. O meu compromisso antes era 1, agora eu aumentei para 2. São 2 episódios no podcast de Startups de Alto Impacto, todos os dias, porque a minha obrigação é que mais pessoas assistam, mais pessoas saibam que isso existe. Se você está me ouvindo agora pelo podcast, você não está sozinho, tem 1.733 pessoas diariamente nas últimas 24 horas que eu acabei de ver no computador, que acessaram, que baixaram, que ouviram esse podcast, que são as Startups de Alto Impacto. Tem que ser mais. Tem que ser mais. E não é uma métrica de vaidade de achar assim, eu quero ter mais pessoas ouvindo meu podcast porque eu quero. Não é isso, cara. Eu não tô aqui porque eu quero massagear meu ego, dizendo que eu tenho muito view. Eu quero que se exploda a quantidade de views. Eu não tô nem aí pra quantidade de views. Eu tô aí pra quantidade de pessoas que se impactam e criam seus negócios. Aí eu me importo. Pra isso eu preciso ter muito view? Preciso. Então eu vou ter muito view. Eu vou divulgar pra caramba isso aqui, porque eu quero que a pessoa que tá me ouvindo crie o seu negócio, crie sua startup, receba investimento, alavanque e faça uma empresa massa. Eu ia falar um palavrão aqui. Faça empresa massa. Beleza? Eu quero que você lance seu negócio. Então é isso aí. Um abraço. A gente se vê amanhã com mais uma sacada, mais um episódio. Valeu!